Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta quarta-feira, dia 25, Jeremias 43, 1 e 2. Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, aquelas palavras com as quais o Senhor seu Deus lhes havia enviado. Então falaram Azarias, filho de Osadias, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: Tu dizes mentiras. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: Não entreis no Egito para ali peregrinar. Continuando nesse texto, do capítulo 42 e 43 de Jeremias, agora nós temos a resposta daqueles homens que foram pedir a Jeremias que consultasse o Senhor. A resposta daqueles homens que falaram que a palavra de Jeremias, fosse boa ou fosse má, eles obedeceriam. E agora eles mostram que, na verdade, eles não estavam dispostos a obedecer. E eu gosto de pensar, porque o texto bíblico, ele não é apenas para ser lido e para ser compreendido. Ele é para ser aplicado. Como nós podemos aplicar um texto do Antigo Testamento em pleno século XXI? Mas a Bíblia, ela é sempre atual. Não importa o tempo em que este livro foi escrito. O que importa é que ele tem lições para nós nos dias de hoje. E este texto retrata exatamente aquilo que muita gente faz na atualidade. Quer ouvir, quer saber, mas a sua decisão já está tomada. Aqueles homens já haviam decidido voltar para o Egito, já falamos isso. Aqueles homens consultam a Deus através de Jeremias apenas para dar uma satisfação ao povo. Porque, na verdade, eles já haviam decidido que fosse qual fosse a palavra de Jeremias, eles voltariam para o Egito. E neste capítulo 43, quando o texto diz que Jeremias acabou de falar. Então Jeremias usa quase todo o capítulo 42 para mostrar àqueles homens qual era a ordem de Deus. E a ordem era não voltar para o Egito. A ordem era se submeter ao governo de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Porque o próprio Jeremias já havia declarado que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Então, o povo poderia viver esse tempo sem nenhum problema. Mas, na verdade,
quando eles recebem essa palavra de Jeremias, eles declaram que Jeremias estava mentindo, que Deus não havia falado para eles não voltarem para o Egito. E é assim que acontece também nos nossos dias. Nós consultamos a Deus e a maneira correta de consultar a Deus é através do estudo da Bíblia. Mas existem ainda pessoas que querem consultar a Deus através de líderes religiosos. E quando esses líderes religiosos são confiáveis, que realmente falam aquilo que Deus deseja, não há problema algum. Mas é importante ter cuidado, porque o estudo da Bíblia, ele não vai nos confundir de maneira nenhuma. Então, eles declararam que Jeremias estava mentindo e que eles não cumpririam as palavras de Jeremias. E hoje também muita gente não quer cumprir a palavra que nós lemos na Bíblia. Vivemos exatamente a mesma situação. Mas a palavra de Deus continua sendo firme e sincera. Não devemos voltar atrás. Não devemos tornar a fazer as mesmas coisas que fazíamos. Devemos continuar para frente e sempre ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Que esta quarta-feira possa ser abençoada para todos nós. Amém.